ela era conhecida como a rainha do gospel. Sua voz podia comover uma nação. Mas por trás da fama e da fé de Mahalia Jackson havia uma vida repleta de lutas, doenças e sofrimento. O que realmente aconteceu dentro de sua casa em Chicago durante seus últimos dias? Como sua saúde, sua fé e sua fortuna moldaram o fim de sua vida? E o que aconteceu com o patrimônio de Lost Language Not Registered for Generation milhões que ela deixou, hoje avaliado em mais de Lost Language Not Registered for Generation milhões? Vamos desvendar a poderosa e trágica história de Mahalia Jackson, sua casa, seu legado e a fé que a sustentou até o fim. A infância de Mahalia Jackson foi tudo menos fácil. E para as famílias negras no sul dos Estados Unidos, a vida era repleta de dificuldades e incertezas. Ela nasceu em Nova Orleans, filha de Charity Clark e Johnny Jackson, numa época em que era comum mulheres negras criarem os filhos sozinhas. Seu pai não fazia parte de sua vida, então Mahalia foi criada pela mãe, em meio a uma família grande, porém humilde. Ambos os lados de sua família carregavam o peso da história. Seus avós haviam nascido escravizados. Os pais de seu pai trabalhavam em uma plantação de arroz e os de sua mãe em uma plantação de algodão. As histórias deles moldaram a compreensão de Mahalia sobre fé, perseverança e dignidade. Ela frequentemente se lembrava da casa de sua infância perto do dique do rio Mississippi, na rua Water. Quando eu era pequena, em Nova Orleans, morávamos perto do dique, disse ela certa vez. As casas eram bonitas, mas quando chovia, chovia dentro de casa. Mahalia recebeu o nome da irmã mais velha de sua mãe, Mahala, apelidada de Duke. A família, incluindo sua mãe, seu meio-irmão, Peter, e seu primo Fred, se amontoavam na pequena e úmida casa de Duke. 13 pessoas viviam sob o mesmo teto, mas havia amor em meio ao caos. Desde o nascimento, Mahalia enfrentou problemas de saúde. Suas pernas eram arqueadas, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de ganchos de peixe, e ela sofreu infecções oculares quando bebê. Seus olhos sararam rapidamente, mas suas pernas exigiram anos de cuidados. Com apenas Language Not Registered for Generation, anos de idade, a tragédia aconteceu quando sua mãe adoeceu e faleceu. Tia Duke assumiu a criação de Mahalia e seu meio-irmão, administrando a casa com mão de ferro. Ela era rigorosa e de temperamento forte, e Mahalia passava os dias esfregando o chão, fazendo tarefas domésticas e tentando se manter longe de problemas. Mesmo assim, havia um lugar onde ela encontrava paz: a Igreja Batista Mount Moriah, onde seu avô pregava. A igreja se tornou seu refúgio. Em sua música, ela encontrava conforto, propósito e um vislumbre da alegria que um dia definiria sua vida. Quando Mahalia completou Language Not Registered for Generation anos, ela entrou para o coral infantil da Igreja Batista Mount Moriah. E não demorou muito para que todos notassem sua voz poderosa e comovente. Aos Language Not Registered for Generation anos, suas pernas arqueadas finalmente se endireitaram. Mas a vida em casa com a tia Duke ainda era tensa e muitas vezes insuportável. As discussões entre elas se tornaram tão acaloradas que Mahalia às vezes era expulsa de casa, obrigada a passar as noites com outros parentes. Depois de uma briga feia, ela saiu de casa por um mês, mas voltou logo em seguida, sentindo-se perdida e despreparada para morar sozinha. Preocupada com o seu bem-estar, sua família a incentivou a se mudar para o norte, para Chicago, para morar com outra parente, a tia Hannah, uma mudança que transformaria sua vida para sempre. Em Chicago, Mahalia chegou com grandes sonhos de se tornar enfermeira ou professora, mas, em vez disso, se viu cuidando de sua tia doente e trabalhando longas horas como faxineira e em fábricas apenas para sobreviver. O trabalho era exaustivo, mesmo assim, ela nunca parou de cantar. Ela se autodenominava uma cantora de peixe e pão, alguém que cantava não por fama ou fortuna, mas para alimentar tanto o espírito quanto o corpo. Mesmo assim, ela se destacava. As pessoas da comunidade começaram a reconhecer sua voz. Embora ela ainda não tivesse ideia
de como fazer do canto sua profissão. Foi então que o destino a apresentou a Thomas A. Dorsey, um ex-músico de blues que se dedicava à música gospel. Dorsey imediatamente percebeu a paixão na voz de Mahalia. Durante 2 meses, ele a orientou, ensinando-a a cantar mais devagar e a deixar a emoção fluir em cada verso. Juntos, eles começaram a se apresentar nas esquinas de Chicago, vendendo as partituras de Dorsey por Language Not Registered for Generation centavos a página. Não era lá a grande coisa, mas foi o começo de algo revolucionário. Sem perceber, Mahalia Jackson e Thomas Dorsey estavam criando um novo som, uma fusão da emoção do blues com a força do gospel. Esse som ficaria conhecido como Gospel Blues e marcou o início da ascensão de Mahalia, de uma operária de fábrica com dificuldades financeiras a uma das cantoras gospel mais influentes que o mundo já conheceu. Thomas Dorsey e Mahalia Jackson começaram a fazer turnês pelo país, apresentando-se em igrejas, salões de culto e centros comunitários, onde quer que encontrassem público. Dorsey tocava piano, e a voz poderosa e comovente de Mahalia preenchia todos os cômodos. Às vezes, ele lhe entregava uma letra, e Mahalia criava uma melodia na hora, cantando com o coração. Essa capacidade de transformar palavras em pura emoção tornava suas apresentações inesquecíveis. Sua missão era simples, mas profunda: impactar profundamente uma igreja. Como ela mesma dizia, ela queria tocar as pessoas tão intensamente que elas se sentissem tocadas pelo Espírito de Deus. E, vez após vez, ela conseguia. Ela frequentemente refletia sobre aqueles primeiros anos. Às vezes, estou tão cansada, disse certa vez. E me lembro lá nos anos Language Not Registered for Generation, quando a Grande Depressão chegou, quando eu mal ganhava $1. Talvez Language Not Registered for Generation ou Language Not Registered for Generation. Determinada a divulgar sua música, Mahalia gravou suas primeiras canções para vender em convenções religiosas. Não rendeu muito, mas ela não desistiu. Todos os domingos, ela se apresentava onde quer que pudesse, em funerais, comícios e cultos, construindo aos poucos um público fiel. Mesmo com o crescimento de sua fama, Mahalia permaneceu fiel às suas crenças. Após seu avô sofrer um derrame, ela orou por sua recuperação e prometeu a Deus que nunca mais pisaria em um teatro. Quando ele se recuperou, ela cumpriu sua promessa pelo resto da vida, dedicando sua voz inteiramente à música gospel. Apesar da pressão das gravadoras para cantar músicas populares, ela se recusou a ceder. A igreja, disse ela certa vez, é um oásis no deserto. Com o fim da Grande Depressão, Mahalia economizou o suficiente para realizar outro sonho. Ela obteve sua licença de esteticista na Escola de Beleza de Madame C. J. Walker e abriu seu próprio salão no bairro de Bronzeville, em Chicago. Seu salão se tornou mais do que apenas um negócio. Era um ponto de encontro da comunidade, onde amigos e cantores gospel se reuniam para cantar, conversar e compartilhar suas famosas refeições caseiras. Sua grande oportunidade surgiu pouco depois. Enquanto se apresentava no Golden Gate Ballroom, no Harlem, ela chamou a atenção de Art Freeman, um olheiro da Apollo Records. A gravadora, conhecida por jazz e blues, queria expandir para o gospel, e a voz de Mahalia era diferente de tudo que eles já tinham ouvido. Eles a contrataram para um contrato de 4 discos e a deixaram escolher suas próprias músicas. Mas quando seus 2 primeiros discos não venderam, a chefe da Apollo, Bess Berman, sugeriu que ela mudasse para o blues. Mahalia recusou, ela jamais abandonaria o gospel. Freeman, acreditando em seu talento, convenceu Berman a lhe dar mais uma chance. Dessa vez, Mahalia gravou uma música que costumava usar como aquecimento antes dos shows, Move On Up a Little Higher. Nem ela, nem a gravadora poderiam imaginar o que aconteceria em seguida. Em Language Not Registered for Generation, Move On Up a Little Higher tornou-se um sucesso estrondoso. Vendeu mais de Language Not Registered for Generation cópias somente em Chicago e mais de Language Not Registered for Generation milhões em todo o país. Uma conquista extraordinária para uma canção gospel.
Praticamente da noite para o dia, Mahalia Jackson passou de uma querida cantora de igreja a uma estrela nacional. Sua voz poderosa e fé inabalável logo a levaram a alguns dos palcos mais importantes da América. Ela foi convidada a se apresentar em grandes eventos, incluindo a campanha presidencial de Harry S. Truman em Language Not Registered for Generation, e até mesmo recebeu convites para cantar na Casa Branca. Mas com a fama vieram os sacrifícios. Mahalia deixou o cargo de diretora do coral de sua igreja local e vendeu seu salão de beleza para se dedicar inteiramente à música. Sua influência rapidamente se espalhou para além dos Estados Unidos. O crítico de jazz e radialista francês Hugues Panassi descobriu seus discos e começou a tocá-los na França. O público europeu se apaixonou por seu som. E logo Mahalia foi convidada a fazer turnês no exterior, onde foi recebida como realeza. Mas o sucesso não a protegeu da decepção. Ao retornar da Europa, ela descobriu que sua empresária, Bess Berman, havia administrado mal seus ganhos e deixado seu contrato com a Apollo Records expirar. Foi uma traição dolorosa. No entanto, dessa perda surgiu um novo começo. O produtor musical, Mitch Miller, uma das figuras mais poderosas da indústria, ofereceu a ela um contrato de 4 anos com a Columbia Records, no valor de Language Not Registered for Generation por ano, o equivalente a cerca de Language Not Registered for Generation hoje. O acordo fez de Mahalia Jackson a primeira cantora gospel a assinar com a Columbia. Miller tentou convencê-la a explorar baladas e música clássica para alcançar o público branco, mas Mahalia se recusou a ceder. O gospel era sua vocação e ela não a abandonaria. Seu primeiro lançamento pela Columbia, Rusty Old Halo, provou que ela estava certa. A canção se tornou um sucesso e os críticos a aclamaram como a maior cantora gospel da atualidade. A Columbia também a ajudou a lançar o Mahalia Jackson Show, um programa de rádio de Chicago. Ele rapidamente se tornou popular, até ser abruptamente cancelado. Patrocinadores nos estados do sul ameaçaram retirar seus anúncios porque não queriam uma mulher negra em destaque nacional. Mahalia ficou com o coração partido e perplexa. Como pessoas que se diziam cristãs podiam rejeitá-la por cantar justamente os hinos que louvavam o seu Deus? Era uma dolorosa contradição que ela carregou pelo resto da vida. Apesar de cada revés, Mahalia se recusou a desistir. Seu sucesso crescente logo chamou a atenção da prestigiosa agência William Morris, que começou a agendá-la para grandes shows e aparições na televisão por todo o país. Mas, mesmo com a fama em ascensão, ela não conseguia escapar da dura realidade de ser uma artista negra na América segregada. Viajar pelo Sul, sob as leis de segregação racial, era exaustivo e perigoso. Muitas cidades não permitiam que viajantes negros se hospedassem em hotéis, comessem em restaurantes ou sequer usassem banheiros públicos. Mahalia e sua equipe frequentemente dormiam em seu carro, e quando não conseguiam encontrar comida, ela cozinhava à beira da estrada. "Eu parava na rodovia Language Not Registered for Generation", disse ela certa vez, "e comprava pescoços de porco, joelhos de porco, costelas defumadas, vagem e feijão, e fazia grandes panelas de pão de milho. Sou uma boa cozinheira." À medida que sua popularidade crescia, novos desafios surgiam. Os bancos frequentemente se recusavam a descontar cheques de clientes negros, obrigando Mahalia a carregar grandes quantias em dinheiro vivo em suas turnês. Uma necessidade arriscada. No entanto, ela nunca deixou o medo ditar suas escolhas. Em vez disso, usou sua influência para construir pontes entre as diferentes raças. Em seus shows, ela frequentemente pedia ao público que interagisse com pessoas de diferentes raças, lembrando-os de que todos somos filhos de Deus. No final da década de Language Not Registered for Generation, Mahalia comprou uma casa em um bairro predominantemente branco de Chicago. Pouco tempo depois de sua casa ter sido atacada, ela começou a receber ameaças de morte. Recorreu ao prefeito Richard J. Daley em busca de proteção, e policiais ficaram de guarda em frente à sua casa por quase um ano. Mas, mesmo sob essas ameaças, Mahalia continuou cantando. Apareceu na televisão nacional,
foi a atração principal em locais lotados e continuou a pregar a união através de sua música. Só o seu nome já era suficiente para lotar uma igreja. Você faz uma coleta, lembrou um pastor. E se a oferta fosse de Language Not Registered for Generation Dollars, eles diziam: precisamos de mais $5, e assim que você nos der os 5, Mahalia Jackson virá cantar. Sua presença era suficiente para animar as pessoas e abrir as carteiras. Antes de toda essa fama, porém, havia o amor. Muito antes de se tornar um nome conhecido por todos, Mahalia conheceu Isaac Ike Hockenhall, um químico gentil e de voz suave, que trabalhava como carteiro durante a Grande Depressão. Ela admirava seu carinho e inteligência. Após um ano de namoro, eles se casaram. A mãe de Ike também era uma mulher notável, tendo desenvolvido mais de Language Not Registered for Generation, fórmulas caseiras para produtos de cabelo e pele que vendia de porta em porta. Mais tarde, ela transmitiu essas receitas para seu filho e para Mahalia, um presente que inspiraria um dos primeiros empreendimentos de Mahalia. Mahalia e seu marido, Isaac Ike Howinghall, tentaram construir um negócio juntos, produzindo cosméticos caseiros na própria cozinha. Sempre que Mahalia viajava para apresentações, levava potes e frascos de seus produtos, na esperança de fazer algumas vendas pelo caminho. Mas, apesar de sua determinação, o negócio enfrentou dificuldades. Os produtos não vendiam, e o dinheiro acabou rapidamente. Ela não tinha formação acadêmica, disse um amigo mais tarde, mas era uma mulher de negócios, inteligente e determinada. Ela precisava ser. A vida era difícil naquela época. As dificuldades pioraram quando Hockenhall perdeu o emprego, deixando-os com menos de $1 no bolso. Então, um dia, ele viu um anúncio de audições para o Swing Macato, uma nova versão jazzística da famosa ópera Maccato. O papel pagava Language Not Registered for Generation Dollars por semana, uma quantia enorme na época, e Hockenhall incentivou Mahalia a fazer o teste. Ele via isso como a melhor chance de saírem da pobreza. Mahalia, no entanto, não queria nem ouvir falar nisso. Seu marido não entendia sua paixão pela música gospel e frequentemente a criticava, dizendo que não era arte de verdade. Ele a pressionava para ter aulas de canto clássico e apresentar músicas mais sofisticadas. A pressão constante levava a discussões acaloradas, mas Mahalia se recusava a abandonar as canções espirituais que a definiam. Mesmo assim, por amor e obrigação, ela cedeu. Ela fez o teste para o papel de Swing Macado, embora não estivesse muito animada com a ideia. Mais tarde, descreveu a experiência como miserável e dolorosa, dizendo que era tudo o que ela não queria que sua carreira se tornasse. Quando voltou para casa, recebeu uma notícia chocante. Tinha conseguido o papel, mas em vez de comemorar, Mahalia recusou. Sua decisão deixou Hockenhall furioso. Ele não conseguia entender por que ela rejeitaria uma oportunidade tão bem remunerada. Quando estavam quase falidos, a tensão entre eles aumentou à medida que o estresse financeiro crescia, agravado pelo vício em jogos de azar dele, que consumia o pouco dinheiro que lhes restava. Com o tempo, o casamento desmoronou sob o peso do ressentimento e da decepção. Anos depois, Mahalia encontrou companhia novamente. Desta vez, em Sigmund Galloway, um ex-músico que havia se mudado para a construção civil em Gary, Indiana. Apesar de sua fama e da constante companhia de músicos, amigos e familiares, Mahalia frequentemente se sentia sozinha. Galloway lhe trouxe conforto e atenção em um momento em que ela precisava desesperadamente de ambos. Para surpresa de todos, Mahalia casou-se com Sigmund Galloway apenas algumas semanas após o início do namoro. A cerimônia foi pequena e privada, realizada na sala de estar de sua casa em Chicago, uma celebração discreta para uma mulher que passou a maior parte da vida sob os holofotes. Pouco tempo depois, enquanto dirigia para casa após um show em St. Louis, Mahalia começou a tossir incontrolavelmente, alarmada. Internou-se em um hospital de Chicago. Ela já havia cancelado uma turnê europeia devido ao cansaço e à falta de ar crescentes, mas seus sintomas só pioraram à medida que sua agenda se tornava mais exigente. Publicamente, os médicos asseguraram aos fãs que ela estava simplesmente sofrendo de sobrecarga cardíaca e exaustão. Em particular, porém, contaram a Mahalia a verdade. Ela havia sofrido um ataque cardíaco e sua sarcoidose
Doença que há muito afetava seus pulmões, agora havia se espalhado para o coração. Sua recuperação levou quase 1 ano. Durante esse período, ela não pôde se apresentar, fazer turnês ou gravar, e perdeu cerca de Language Not Registered for Generation Quilos. Mesmo depois de voltar para casa, sua saúde nunca se recuperou completamente. Mahalia lutava contra a fadiga crônica, a pressão alta e episódios recorrentes de taquicardia. À medida que seu quadro clínico piorava, seu estado emocional também se deteriorava. A cantora, antes tão enérgica, tornou-se frustrada e deprimida, lamentando a perda de suas próprias forças. Galloway, em vez de apoiá-la, só piorava a situação. Ele frequentemente desaparecia por longos períodos. Quando estava em casa, a acusava de exagerar a doença. Começou a se intrometer em seus negócios, apesar de não ter experiência alguma. E as constantes discussões sobre dinheiro transformaram o casamento em um ambiente tóxico. Em 2 ocasiões distintas, Galloway tentou agredi-la. Na segunda vez, Mahalia se esquivou e ele quebrou a mão em um móvel. Foi o fim. Mahalia pediu o divórcio. Galloway, amargurado e vingativo, exigiu um julgamento público com júri, numa tentativa de humilhá-la expondo seus problemas particulares. Mas quando suas infidelidades vieram à tona, o juiz decidiu contra ele, negando-lhe qualquer direito sobre seus bens ou propriedades. Apesar da dor e da traição, Mahalia jamais perdeu a compaixão. Vi homens que perderam o orgulho. Ela disse certa vez: "Eu os acolhia em minha casa quando não sabiam de onde viria o próximo centavo. Não há nada como a generosidade de Deus. Eu os alimentava com grandes tigelas de salada de batata. Esse é o meu trabalho fora da igreja." Sua bondade ia muito além da cozinha. Mesmo com a saúde debilitada, Mahalia permaneceu profundamente comprometida com o movimento pelos direitos civis. O sucesso jamais mudou seu coração. "Dinheiro só atrai moscas", gostava de dizer, lembrando a todos ao seu redor que o verdadeiro propósito vinha de servir aos outros. Uma amiga disse certa vez: Mahala veio do sul. Ela conheceu a segregação em primeira mão e nunca se esqueceu. Ela emprestou sua voz poderosa ao movimento pelos direitos civis, cantando em homenagem a Rosa Parks, arrecadando fundos para ativistas que haviam sido presos e permanecendo orgulhosamente ao lado de seu amigo, o Dr. Martin Luther King Jr., usando sua música não apenas para inspirar, mas também para lutar pela liberdade. Enquanto muitos cantores gospel e líderes religiosos se mantinham distantes da política, Mahalia Jackson acreditava que fé e liberdade eram inseparáveis. O movimento do Dr. King tinha raízes na igreja, explicou ela. Então eu pude participar sem deixar a igreja. Sua voz logo se tornou o coração do movimento pelos direitos civis. Um som de força que ecoava pelas marchas, celas de prisão e até mesmo em momentos de violência. Suas canções gospel davam coragem aos cansados e esperança àqueles que arriscavam tudo por justiça. O momento mais inesquecível de Mahalia aconteceu em Language Not Registered for Generation, na marcha sobre Washington por empregos e liberdade. Diante de mais de Language Not Registered for Generation 1000 pessoas no Lincoln Memorial, ela cantou: "I've been bucked and I've been scorned." Fui humilhada e desprezada. Uma canção que carregava tanto a dor quanto a resiliência de seu povo. Em seguida, ela elevou ainda mais o ânimo com How I Got Over, Como Superei. Sua voz ecoou pela multidão com uma fé inabalável. O Dr. Martin Luther King Jr. foi o último orador daquele dia. Quando ele começou seu discurso preparado, Mahalia, sempre a artista, percebeu que algo estava faltando. Martin estava fazendo esse discurso com todas essas palavras políticas. Ela recordou mais tarde. Mas eu percebi que ele não estava obtendo a resposta que desejava. Do lado do palco, ela gritou para ele: "Conte a ele sobre o sonho, Martin." Aquele momento mudou a história. Inspirado pelo chamado dela, King deixou de lado suas anotações e começou a falar com o coração, proferindo o que se tornaria o lendário discurso "Eu tenho um sonho." "Escutem novamente", disse Mahalia orgulhosamente anos depois. "Vocês me ouvirão incentivando-o." A voz de King naquele dia carregava o ritmo da canção quase como a própria voz de Mahalia. Ela havia moldado seu canto gospel segundo a cadência fervorosa
dos pregadores do sul dos Estados Unidos. Os gritos, os lamentos, a ascensão e queda da emoção. E agora, o pregador mais famoso do país estava ecoando seu estilo em um dos momentos decisivos da história americana. Mas, com o grande triunfo, veio uma perda insuportável. Quando o Dr. King foi assassinado em Language Not Registered for Generation, Mahalia ficou devastada. Ela falava dele com frequência, sua dor ainda recente. Ela comentava sobre o Dr. King no camarim. Uma amiga se lembrou. Ela dizia: "Nossa, pastor, sinto muita falta do Martin. Gostaria que ele estivesse aqui para ver tudo isso." A morte dele deixou um vazio em seu espírito. Mesmo assim, a fé de Mahalia jamais vacilou. "Deus não precisa de nada", ela disse certa vez. "Ele criou a terra cheia de tudo. O que podemos fazer é ajudar uns aos outros, ajudar a humanidade. É assim que servimos a Deus. Ele não precisa de nada além de nós amarmos uns aos outros." E ela viveu de acordo com essas palavras. Discretamente e sem alarde, Mahalia pagava os estudos de jovens estudantes em Chicago, que sonhavam em estudar música gospel, ajudando outros a encontrar o mesmo propósito que a guiara por toda a vida. As histórias sobre a bondade de Mahalia Jackson se espalharam rapidamente, indo muito além das igrejas onde ela cantava. Sua generosidade parecia infinita. Seu número de telefone constava na lista telefônica pública de Chicago, e as ligações nunca cessavam. Amigos, familiares, colegas músicos e até mesmo desconhecidos a procuravam pedindo dinheiro, conselhos ou orientação. E Mahalia sempre respondia. Sua casa se tornou um verdadeiro labirinto de visitantes. Ela acolhia a todos com calor e de braços abertos, muitas vezes convidando os hóspedes a ficarem por dias ou até mesmo semanas. Cozinhar era sua alegria desde a infância, e ela tinha muito orgulho em alimentar as pessoas que entravam em sua casa. "É assim que tento fazer", disse ela certa vez. "Tento ajudar meu semelhante. Tento fazer o bem para aquelas pessoas que outros dizem que não prestam." Mesmo com a fama, a levando aos maiores palcos do mundo, Mahalia nunca perdeu o contato com suas raízes. Ela continuou se apresentando em igrejas negras, muitas vezes gratuitamente, mantendo-se próxima das congregações e dos cantores que a influenciaram. Ela também acreditava profundamente no empoderamento econômico. Determinada a que seu sucesso beneficiasse sua comunidade, Mahalia lançou sua própria rede de restaurantes de frango, todos projetados para serem de propriedade e operados por negros. Em Language Not Registered for Generation, ela organizou uma homenagem às mulheres negras, um concerto beneficente que arrecadou fundos para sua fundação, que concedia bolsas de estudo universitárias a jovens estudantes negros. Sua dedicação ao serviço levou o cantor Harry Belafonte a chamá-la de a mulher negra mais poderosa dos Estados Unidos, dizendo que não havia um único trabalhador rural, um único operário negro, um único intelectual negro que não se identificasse com ela. "Você já realizou tantas coisas na vida que jamais imaginou?" perguntou-lhe um jornalista em Language Not Registered for Generation. "Por exemplo, este belo prêmio que você recebeu. O prêmio São Vicente de Paul por servir a Deus através das necessidades dos homens." Mahalia simplesmente sorriu, humilde como sempre. Em seu último ano de vida, Mahalia embarcou em mais uma turnê europeia, determinada a compartilhar sua música, apesar da saúde debilitada. Seus olhos estavam inflamados e ela sofria com dolorosas cãibras nas mãos e nas pernas. Mas sua paixão por cantar jamais diminuiu. Ela retornou à Europa em Language Not Registered for Generation, onde os fãs a receberam como realeza. Sempre vigilante quanto à justiça, ela contava pessoalmente o público para garantir que fosse paga corretamente, uma prova de seu senso de negócios e independência. Suas turnês pelo Caribe e, posteriormente, pela Libéria, lhe renderam a mesma adoração que conquistara por onde passava. Mas, por trás dos aplausos, sua saúde continuava a declinar. Durante outra turnê europeia, ela adoeceu gravemente na Alemanha e retornou para Chicago,
onde foi hospitalizada. Em janeiro de Language Not Registered for Generation, após uma cirurgia para remover uma obstrução intestinal, Mahalia Jackson faleceu durante a recuperação. Ela tinha apenas Language Not Registered for Generation anos. Embora os fãs soubessem que ela estava doente, sua morte chocou o mundo. Seu funeral foi um evento nacional. Na Igreja Batista Greater Salem, em Chicago, da qual ela era membro desde sempre, Language Not Registered for Generation pessoas enfrentaram a neve para prestar suas homenagens. Cantores gospel entoaram os hinos que ela mais amava. No dia seguinte, uma cerimônia memorial maior foi realizada no Erie Crown Theater, com a presença de Language Not Registered for Generation pessoas, incluindo o prefeito Richard J. Daley, líderes políticos e estrelas do mundo do entretenimento. Logo depois, seu corpo foi levado de volta para Nova Orleans, sua amada cidade natal. Ela foi velada no Rivergate Auditorium, sob a guarda de policiais e soldados, enquanto Language Not Registered for Generation pessoas vieram se despedir. Quando seu caixão passou pela Igreja Batista Mount Moriah, onde sua jornada começou ainda criança, sua voz ecoou mais uma vez, reproduzida por alto-falantes. O som do gospel de Mahalia Jackson ecoava pelas ruas, elevando-se sobre a cidade que lhe dera sua primeira canção. Na Apple Show, época de sua morte, em Language Not Registered for Generation, Mahalia Jackson, a indiscutível rainha do gospel, deixou não apenas um legado musical inigualável, mas também uma fortuna notável. Seu patrimônio foi avaliado em cerca de Language Not Registered for Generation milhões em Language Not Registered for Generation, o equivalente a aproximadamente Language Not Registered for Generation milhões hoje, ajustado pela inflação. Para uma cantora gospel que começou sua vida na pobreza em Nova Orleans, seu sucesso foi um testemunho de sua fé, perseverança e talento. Quando Mahalia faleceu, seu patrimônio incluía direitos autorais, economias e diversas propriedades. A maior parte de sua riqueza foi deixada para seus familiares, principalmente seus sobrinhos e sobrinhas, já que Mahalia não tinha filhos. Seu testamento também incluía doações para sua igreja e bolsas de estudo por meio de sua fundação beneficente, dando continuidade ao seu compromisso de ajudar os outros mesmo após a morte. Entre seus bens mais preciosos estava sua elegante casa no número Language Not Registered for Generation, da Avenida South Indiana, no bairro de Chatham, em Chicago. Uma casa que representava tanto triunfo quanto luta. Construída em tijolos vermelhos, com uma imponente varanda frontal e janelas emolduradas. A casa era ampla e acolhedora, um reflexo do calor e da generosidade de Mahalia. Em seu interior, havia uma sala de estar espaçosa, onde ela guardava seu amado piano, uma cozinha arejada, repleta do aroma de sua comida, e uma sala de jantar, onde ela frequentemente recebia amigos, ministros religiosos e músicos. Mas a história de como ela se tornou dona da casa não teve nada de fácil. Na década de Language Not Registered for Generation T, Chatham era uma área exclusivamente branca, e as famílias negras ainda eram desencorajadas e até mesmo ameaçadas de comprar casas ali. Quando Mahalia decidiu que queria uma casa tranquila e bonita, ouviu repetidamente que todas as casas sobre as quais perguntava já haviam sido vendidas. Finalmente, um cirurgião branco concordou em vender sua casa para ela com orgulho, segundo ele, mas a reação da vizinhança foi hostil. Reuniões de protesto foram realizadas. Telefonemas anônimos ameaçaram explodir sua casa. Logo após se mudar, tiros foram disparados contra sua janela. A cidade teve que designar policiais para guardar a casa por quase um ano. Mesmo assim, Mahalia se recusou a sair. Tudo o que eu queria era uma casa tranquila para morar, disse ela. Com o tempo, sua presença mudou tudo. O bairro que antes a rejeitara se tornou uma comunidade negra, orgulhosa e próspera. Disseram que se tornaria uma favela da noite para o dia. Escreveu ela mais tarde. Mas os gramados estão tão bem cuidados como sempre. A grama continua verde. As crianças ainda passam voando em suas bicicletas. Aquela casa, mais do que uma simples residência, tornou-se um símbolo de coragem, dignidade
e do espírito inabalável de uma mulher que cantou para superar todos os obstáculos que a vida lhe impôs.